Quer dizer que a juíza quis falar com o reclamante sozinho para saber se ele realmente tinha autorizado a retenção dos honorários contratuais. O juiz mandou oficiar o Ministério Público e a OAB para apurar se a advogada realmente não estava lesando seu cliente. A juíza foi bater no hospital, induzindo o cliente a só pagar 10% de honorários advocatícios. Honorários advocatícios não têm natureza de verba alimentar e por isso que o cliente previdenciário não deve pagar os honorários? Existe um certo recalque entre juízes e advogados por conta da remuneração dos advogados e dos magistrados? Bafões do judiciário? Treta e baixaria, isso que você vai encontrar em uma sala de audiência. E aí, galera, para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Sortando Advogando, nós falamos sobre advocacia a partir das minhas experiências, direito do trabalho, também a partir dos meus casos práticos, tá? E aí eu acabo gravando algumas aulinhas aqui que eu disponibilizo, tentando ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais sobre direito do trabalho, áreas correlacionadas ao direito do trabalho e também sobre o meu intercâmbio. Separados por playlists, então vai lá na página principal para acompanhar, tá? E tem muita coisa sobre advocacia, inclusive sobre barracos nos meus processos. Aquele like maroto antes da gente entrar na baixaria que eu vou falar com vocês agora, tá? Para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma passa a sugerir os nossos vídeos. Por favor, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. A gente já tá chegando em 2.000 inscritos, 2.000 surtados me seguindo, querendo entender um pouco mais sobre os conteúdos que eu abordo aqui no canal. Então, vamos fazer parte dessa manada, tá? Aperta o sininho para você ser notificado toda vez que tiver vídeo novo. Lembrando que nossa programação habitual estamos retomando, tá? É aos domingos. Como é que funciona? Um vídeo por domingo por mês. Infelizmente, eu não estou conseguindo pré-definir um horário como antes, tá? Então, o importante é sempre quando for no final do domingo, vocês darem uma passada, porque vai ter conteúdo. Me segue também lá no meu Instagram, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Porque lá no Instagram, sempre que eu posto vídeos novos aqui no canal, eu notifico lá. Durante a semana, podem sim sair algumas publicações sobre temas variados, tá? Como alguns comentários que eu faço sobre situações que envolvem um pouquinho, certo? O mundo jurídico ou sobre o meu intercâmbio, por exemplo. Mas os vídeos específicos sobre advocacia e direito do trabalho são sempre aos domingos, tá? E a gente agora tá num combozinho falando sobre honorários advocatícios, então vão ser 3 vídeos. O primeiro foi sobre uma grande baixaria envolvendo minha vida profissional, mas não a minha pessoa, onde eu expliquei para vocês como eu consegui uma liminar para reter honorários advocatícios em cima de uma requisição de pequeno valor, né, na verdade, de um cliente que não queria pagar os honorários do escritório onde eu advoguei um tempo atrás. Então foi um caso bem tumultuadozinho. Se você quiser assistir, clica no card que vai estar aqui em cima ou aqui em cima, beleza? Hoje vai ser sobre barraco, treta e baixaria entre advogados e juízes. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. Por quê? Porque tivemos um update. Eu não sei fazer edição de vídeos. Então, se você quiser se habilitar para ser meu editor, tamo aí! O que acontece é o seguinte, essa semana rolou uma história em uma sala de audiência virtual. Então, como é um caso mais recente, eu achei bem interessante regravar o vídeo, tá? Até para trazer uma roupagem diferente ao vídeo anterior, beleza? Esse vídeo de hoje vai sim ser sobre baixarias e tretas entre advogados e juízes. Por quê? Porque lá no meu Instagram, tá? Eu abri uma enquete perguntando se as pessoas preferiam que hoje, no dia de hoje, eu publicasse uma aula sobre honorários contratuais, onde a gente vai ver tudo, prazo para prescrição, para cobrança de honorários, como reter honorários advocatícios dentro do processo onde você trabalhou, percentuais, como é que a gente prepara a ação de cobrança, o que é que o STJ fala. Então, assim, eu vou, trazer as noções principais sobre contratos de honorários advocatícios, beleza? Mas o que acontece na enquete? As pessoas que me seguem lá no Instagram decidiram que achariam mais interessante
Se hoje eu trouxesse um vídeo sobre barraco, treta e baixaria envolvendo minha pessoa com magistrados e de alguns colegas sobre honorários advocatícios. Sim, gente, rola, infelizmente, algumas discussões entre advogados e juízes por conta de honorários advocatícios, como eu vou trazer para vocês, tá? Inclusive, hoje eu vou falar com vocês sobre 4 casos que envolveram minha pessoa, inclusive uma semana passada, tá? Essa semana agora que passou, certo? Durante o período da pandemia, em 2021, em 2021, certo? E vou trazer também 2 casos, tá? Que estão registrados publicamente, certo? Um no site do Conju e outro no site da OAB-PB. Então, eu vou deixar o link aqui no box de informação e vou falar sobre o que aconteceu lá, tá? Então, prepara que o assunto é longo. Mas são os bafões do judiciário envolvendo honorários advocatícios e discussões com juízes que sim querem meter o bedelho onde não foram chamados. Não são todos os magistrados, vamos deixar bem claro, tá? Não estou apontando dedos para ninguém. Para ninguém? Para ninguém. Estou apenas relatando fatos, certo? Envolvendo discussões desnecessárias sobre honorários advocatícios, e aí vocês vão ter a opinião de vocês a partir dos fatos que eu vou relatar. Beleza? Vamos lá, vamos começar pelo mais recente. Semana passada estava eu lá, lindamente, fofa como sou, realizando uma audiência virtual, e aí eu pedi o seguinte: eu pedi para o juiz deferir a retenção dos honorários contratuais, tá? Lembrando que, isso a gente vai entender melhor no vídeo sobre a aula que vai ter de honorários advocatícios. Mas eu expliquei para o juiz o seguinte: doutor, eu juntei desde a propositura da ação o contrato de honorários, com vistas a permitir que eu conseguisse o levantamento do percentual dos honorários advocatícios diretamente no processo, tá? Isso é permitido lá na Lei 8.906/90, no Estatuto da Advocacia, no artigo 22, parágrafo 4º, você vai ver que se o advogado juntar o contrato de honorários no processo onde ele trabalhou, ele tem sim o direito de receber o percentual dos honorários dele diretamente naquele processo, sem ter que cobrar ao cliente. Inclusive, tem sido a forma de atuação agora durante o período da pandemia para não estar aglomerando na porta de banco para receber honorários advocatícios. Os valores estão sendo pagos diretamente na conta do advogado, na maioria dos processos, e o do reclamante, do promovente, enfim, na conta dele. O que aconteceu? O juiz olhou para mim e disse assim: doutora, mas eu entendo que honorários advocatícios é uma questão pessoal que deve ser resolvida entre o reclamante e o advogado. Aí eu pensei, what? Mas, doutor, não tem nada a ser resolvido, não existe uma celeuma. Eu só estou pedindo para que o percentual dos honorários venha direto para a conta do escritório. Aí ele disse assim, mas eu entendo assim. Aí foi quando eu disse assim, doutor, mas o Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906/90, autoriza essa retenção de honorários advocatícios. Gente, vocês não vão acreditar no que ele me disse. Isso é o que os advogados entendem. Sim, ele disse isso, ele falou, isso é entendimento de advogado. Eu falei, doutor, isso é previsão legal, isso está na lei. Aí ele pegou e respondeu assim, doutora, antes dessa lei entrar em vigor, eu já entendi assim. Tudo bem que eu vou fazer um paralelo aqui, deixar registrado que pensei eu lá na minha humildade. Quando o Cabral chegou em Porto Seguro, esse homem já estava, lá no judiciário trabalhando. Talvez seja por isso que ele fez um pouco desatualizado, não sei, não é. Mas, gente, ele dizer para mim que era entendimento do advogado, não, isso está na lei. Eu acabei deixando para lá, eu acabei nesse caso, o que eu normalmente não oriento os advogados a fazerem, colegas, enfim, mas eu acabei deixando para lá, porque era um valor pequeno e enfim, era um constituinte com o qual eu tinha uma boa relação, ele ia fazer a transferência dos honorários e, além do mais, o processo ainda é longo, vai prosseguir, não chegou ao final, entendeu? Se a gente estivesse falando de uma decisão final, sim, provavelmente eu teria feito confusão.
Mas não confusão no sentido de gerar uma balbúrdia desnecessária, no sentido de lutar pela preservação e aplicação da lei, tá? E para que não haja violação das nossas prerrogativas funcionais, certo? Em vários aspectos, mas enfim, vamos lá. Caso número 2. Lembrando que não estou trazendo nome de magistrados, porque não queremos processos. E eu estou apenas relatando fatos, tá? Não é uma questão pessoal. O segundo caso foi o seguinte, eu estava lá numa audiência, já tem um tempo. Aí a juíza olhou e disse assim, doutora, a empresa chegou e disse assim, eu só posso pagar 20% de honorários, e o contrato era de 30%. Aí a reclamante disse assim, então nesse caso, eu não vou fazer acordo porque o valor dos honorários eu vou ter que pagar do meu bolso e como já tá baixo o valor do acordo, eu não acho justo. Aí a juíza olhou para mim e disse assim, doutora, desse desconto para ela, eu falei, doutora, eu não posso porque, infelizmente, eu só sou advogada associada, estou cumprindo ordens, eu não tenho autorização para reduzir percentual de honorários advocatícios. E aí ela disse assim, já tem bastante tempo, na verdade. Gente, ela disse isso. Mas você precisa entender o seguinte, doutora, que para a senhora, 10% não significa nada, mas 10% para o bolso dessa trabalhadora significa muito. Gente, a cliente não queria fazer os honorários porque ela já estava insatisfeita com o valor do acordo, tá? E ela não achava justo fazendo um valor tão baixo, ela não achava justo que do valor que ela já ia receber, ela ainda tirasse o percentual dos honorários porque era baixo. Ela queria, na verdade, que a empresa pagasse mais. A juíza disse isso. Eu olhei assim e disse, meu Deus, que comportamento inapropriado. Porque, primeiro, só quem sabe o valor do seu trabalho é você, profissional. Segundo, quem sabe das suas necessidades é você, profissional. Terceiro, ela não tiraria do próprio bolso dela para custear aquilo ali. Porque se ela achava que aquele valor era um valor que representava muito para a trabalhadora, mas não representava nada para mim, o que eu poderia dizer de uma pessoa que ganha 30 mil reais por mês? Porque é isso que o magistrado no nosso país ganha. Fora o velho auxílio moradia, mais 5 mil reais. Então, assim, isso foi um comportamento completamente inapropriado. Ou seja, estou falando de uma magistrada que estava tentando forçar um advogado a reduzir o valor dos honorários pactuados em contrato. Mas vocês vão ver que a situação piora mais para frente em outros casos que eu vou abordar com vocês aqui, tá? Então, não saia dessa cadeira. Só me recordo que eu olhei para ela e falei, doutora, não vamos formular. E para mim, infelizmente, 10 centavos representa muito, porque só eu sei o meu comprometimento e o meu empenho em trabalhar em cada processo em que eu atuo. E aí ela, enfim, fechou a expressão para o meu lado, decidiu não fazer homologar o acordo e a gente seguiu com a audiência de instrução. Terceiro caso foi o mais constrangedor de todos. Isso aconteceu de fato comigo. Não estou expondo ninguém. Embora fosse algo que se tivesse acontecido hoje, com a minha idade, com a minha experiência, e fosse no meu escritório, provavelmente eu teria ido bater no CNJ. Uma magistrada chegou e disse assim, magistrada trabalhista, na comarca em que eu estava atuando, tá? Ela chegou e disse, lembrando que eu já trabalhei em Recife, João Pessoa, Natal, tá bom? Mas é um comportamento habitual dessa magistrada, infelizmente. Ela chegou e disse assim, a gente chegou para fazer uma conciliação na vara, na secretaria. O reclamado sem advogado e eu com o reclamante. Era uma reclamação trabalhista que a gente já tinha proposto há um tempo. O reclamante queria muito fazer esse acordo, porque ele estava muito apertado financeiramente. Se fosse esperar audiência, não sei o que, isso ia demorar muito. E esse empregador estava vindo de Recife para fazer um acordo em um outro processo. Então, às vezes é muito comum o seguinte, ou você pede para que o processo trabalhista seja remetido para o núcleo de conciliação para fazer um acordo lá, ou você pode comparecer na vara e, quando estava funcionando antes da pandemia, e tentar fazer um acordo em balcão. É como se fosse uma espécie de audiência fora de pauta. A juíza disse assim, doutora, eu só homologo esse acordo se eu conversar com o reclamante sozinha. Gente, não existe isso. Não existe violação de prerrogativa funcional.
você chegar e olhar para um advogado e dizer que a magistrada vai conversar com ele sem a sua presença, impedindo a sua participação da conversa. Isso não existe, isso é extremamente antiético, isso não existe. E a situação piorou, viu? Vou mostrar pra vocês mais pra frente como a situação piorou. Foi uma das mais constrangedoras que eu acho que eu já tive até hoje envolvendo honorários advocatícios. Aí ela chegou e disse isso. Eu disse assim, doutora, mas por que a senhora quer conversar com ele? Aí ela disse assim, ela disse isso. Doutora, porque não estou dizendo que é o caso, mas infelizmente eu preciso estar segura de que esse reclamante não está sob pressão para se submeter a um acordo trabalhista. Porque, infelizmente, a senhora sabe que tem casos de lide simulada. Isso foi, gente, antes da reforma trabalhista. Porque depois da reforma trabalhista, passou a gente a poder fazer uma minuta de acordo extrajudicial, tá? E pedir a homologação direto daquele acordo na justiça. Antes, o que é que alguns advogados acabavam fazendo? Entrava com uma reclamação trabalhista, tá? Pedindo 50 zilhões de verbas, só para poder ter uma audiência de conciliação e fazer o acordo na audiência. Entendeu? Já vi vários casos desses. Só porque as partes entraram em um acordo e queriam homologar esse acordo na frente do juiz, mas porque não tinha essa opção de você fazer uma minuta de acordo e pedir a homologação, tinha que entrar com a reclamação com esse fim. E aí, muitas vezes, era um caso de lide simulada, de fraude, tipo, não existia ação judicial nenhuma. Era uma acerta ali, muitas vezes o empregado sendo forçado a isso, a entrar com uma reclamação trabalhista com um advogado arrumado entre aspas, tá, gente? Tiveram alguns casos desses, pelo patrão, e aí ia pra justiça e fazia um acordo fraudulento lá, tipo aquele acordo de Taubaté. Aí ela me disse isso, eu olhei assim, eu disse, doutora, mas uma coisa não tem nada, por que a senhora tá dizendo isso? Não tem qualquer indício de que isso existe. Só que como eu queria resolver o problema, eu não queria me desgastar com ela, eu queria viabilizar o acordo em prol dos interesses do cliente, que ele me contou que estava numa situação financeira muito difícil. Eu acabei concordando. Aí ele entrou lá e passou uns 10 minutos com ela, saiu e ela concordou em homologar o acordo, com a retenção dos honorários advocatícios no percentual de 30%. Quando a gente saiu, eu perguntei para ele, olha, e aí, o que é que foi lá, seu fulaninho, que ela perguntou pro senhor? Aí ele pegou e disse, olha, doutora, ela perguntou se de fato a senhora quando eu lhe contratei o escritório, né, que eu trabalhava, a gente justou um pagamento de honorários de 30%. Se eu realmente concordava em pagar esses 30%, se eu realmente queria pagar esses 30%, quem foi que me indicou a senhora? Se a senhora não foi indicada através do advogado, do empregador, e se a senhora não era advogada dele? Gente, pelo amor do Senhor, isso é assédio. Isso é assédio, isso não existe. Sem qualquer indício dentro do processo de que isso fosse algum tipo de fraude. Entendeu? E o pior foi o seguinte, é que quando ela começou a perguntar sobre os honorários advocatícios, ela quis induzir ele no sentido de dizer, olha, se o senhor quiser pagar menos, o senhor pode. Porque quando ela chegou e perguntou, o senhor realmente concordou em pagar 30%? O senhor realmente contratou esses 30%? O senhor realmente concorda hoje, na hora do acordo, em pagar esse percentual de 30%? Foi isso que ela quis dizer para ele. E é porque ele foi extremamente discreto comigo. Eu senti que ele não quis dizer tudo o que ela tinha dito para ele. E essa foi uma das situações mais constrangedoras que eu passei. A outra envolveu a treta da semana passada, que eu contei para vocês no card que eu botei no começo desse vídeo, tá? Lá eu expliquei uma discussãozinha que eu tive com o juiz federal e o que é que aconteceu. Discussão assim, de leve, sadia, né? Porque ele sempre foi muito educado e polido comigo, na verdade. Fomos conversar sobre os honorários. Eu expliquei o seguinte, doutor, existe uma situação assim, o cliente está para receber um RPV na segunda-feira, isso era uns 5 dias antes, eu acho. E aí a gente peticionou nos autos pedindo a retenção dos honorários contratuais. Só que não temos contrato. Se ele quisesse ser legalista ao extremo, o que é que ele poderia ter me dito? Olha, doutora, não tem como eu deferir retenção de honorários, mesmo que... primeiro porque sem contrato não tem como, a senhora tem que procurar a justiça cabível. Era para ele ter dito isso e pronto. E segundo, porque o RPV, requisição de pequeno valor, já foi expedido.
E a legislação de vocês, advogados, fala que a gente só pode deferir essa retenção se não tivesse sido expedido ainda o mandado de levantamento de valores. Ele poderia ter dito isso, gente, teria encerrado a discussão, mas não foi por aí. Ele quis deixar claro o posicionamento dele com relação a honorários advocatícios. E aí foi que ele me disse: doutora, infelizmente a senhora precisa entender o seguinte, que eu não tenho como deferir retenção e pagamento de honorários contratuais porque o benefício previdenciário tem natureza alimentar. Eu olhei para ele e fiz, what? Aí eu respondi, doutor, sim, mas o senhor precisa entender que os honorários advocatícios também possuem natureza alimentar. Isso está previsto no artigo 85, parágrafo 14 do CPC, porque advogado vive de honorários, não é de Luiz. Aí foi quando ele me disse, doutora, mas existe o juiz posto. Aí ele ficou sem argumento. A chateação dele, eu fiquei gaga, era com relação ao percentual dos honorários. A grande verdade é essa. Porque eu me lembro que a primeira pergunta dele foi, qual o percentual de vocês? Que vocês estão a cobrar dele. E aí o que acontece, galerinha do Brasil? Ele chegou e disse assim, mas existe o juiz postulante. Gente, o que é o juiz postulante, tá? Para vocês entenderem. Para quem não tem um conhecimento jurídico, enfim, legalista, de juridiquês. O juiz postulante é o direito de ação sem a necessidade da assistência de um advogado. Em alguns casos isso é possível. Em caso de juizado especial, em caso de reclamação trabalhista até o TRT, e no caso do juizado especial federal, civil estadual e civil federal, tá? E aí o que acontece? Quando ele disse isso, eu, sim, o que concorre também com o outro? Até porque o senhor... Aí ele fez, mas é porque a senhora tem que entender que como ele não precisa de um advogado para entrar com o pedido de benefício, eu não posso deferir a retenção dos honorários. Gente, o que uma coisa tem a ver com a outra? Você pode decorar a sua casa sem precisar de um decorador, mas se você contrata, você tem que pagar, não é verdade? Aí foi quando eu disse, doutor, mas entenda, o serviço foi prestado e outro, o senhor sabe muito bem que 90% desses casos de benefício previdenciário, os segurados só ganham porque tem assistência de um advogado. Porque, por exemplo, se ele não tem um advogado, como é que ele vai impugnar um laudo de um perito? Ele não sabe nem o que é para alegar, ele não sabe nem que se o perito, por exemplo, for contraditório no laudo, ele pode pedir uma nulidade. Isso não existe, o senhor sabe a diferença que faz a atuação de um advogado. Aí foi quando ele disse, doutora, mas é meu entendimento. Aí quando eu vi que a conversa não ia fluir, gente, e nessa época eu não tinha um conhecimento tão embasado sobre honorários advocatícios contratuais, sobre a legislação, é por isso que eu acho tão importante esse vídeo do próximo domingo, que vai ser essa aula sobre honorários advocatícios contratuais, tá? Eu não sabia sequer como argumentar. Aí foi quando eu saí de lá, resolvi fazer uma ação de cobrança, fui estudar o assunto, fui estudar a matéria, né, e consegui resolver o problema celeuma, tá? Conseguindo eliminar para reter o percentual dos honorários advocatícios no RPV que esse cara ia receber. Só que, gente, pelo amor do Senhor, vocês não sabem o que esse juiz fez. Ele não queria cumprir a liminar. Então, ele foi oficiado pela Justiça Estadual, tá? Para dizer, olha, toma ciência que tem que bloquear tantos por cento em cima dos honorários, em cima do valor do RPV desse segurado. Informa logo ao Banco do Brasil que tem essa liminar para cumprir, retendo um percentual referente às parcelas retroativas e às parcelas que vão vencer. Ele deu uma decisão dentro desse processo, dizendo que entendia ser indevido a retenção dos honorários referentes às parcelas vincendas e que a decisão estava confusa, que por isso ele só ia mandar cumprir referente ao retroativo. Ou seja, mesmo depois que a gente teve uma decisão liminar na esfera competente na Justiça Estadual, ele não queria que o advogado recebesse honorários advocatícios. Então, é desse tipo de situação que a gente está falando, entendeu? E eu vou contar para vocês agora uma história que está lá no Conjur, reportada, tá? Que foi bem mais grave do que isso aí. Isso é para vocês verem até onde vai a treta.
Vamos lá, eu vou parar de olhar aqui para a câmera porque eu vou ler alguns trechos dessa notícia do Conjur para vocês entenderem a gravidade do que a gente está falando. Também Justiça do Trabalho, tá? Diga-se de passagem. A notícia do Conjur, vamos lá. Lá ele está dizendo o seguinte na reportagem, certo? Vou deixar o link no box de informações aqui embaixo, então passa lá, clica lá para ler, para vocês verem as informações. Tudo que eu estou dizendo está registrado nesse artigo do Conjur. A controvérsia aconteceu no dia 9 de outubro de 2014, na sala de audiência da Terceira Vara do Trabalho do Rio Grande. Certo? Segundo a ata de audiência, a advogada interrompia constantemente o depoimento do trabalhador quando este relatava ao juízo sobre o recebimento de valores e o ajuste de honorários. Abre-se uma aspas. Isso é o que ele ficou registrado na ata de audiência. Eu queria só lembrar para vocês que quem define o que vai constar em ata de audiência não é o magistrado, tá? Quando a audiência não é gravada previamente. Vamos lá, essa é uma das maiores discussões entre os advogados trabalhistas e o judiciário. Inclusive por isso que muito advogado grava audiência, já tem vídeo aqui no canal falando sobre você poder gravar audiência independente do conhecimento das outras partes. Tá lá, enfim, tem um entendimento, tá previsto no CPC e tudo mais. O que constou na ata de audiência? A procuradora presente, inúmeras vezes durante o depoimento, interrompeu, seja respondendo às questões direcionadas ao reclamante, seja apresentando explicações. Foi em todas as vezes advertida de que seu procedimento estava atrapalhando o regular andamento da solenidade. Ainda assim, uma última vez, interrompeu o depoimento. Fecha-se aspas, registrou o secretário de audiências, Marcelo Teixeira, que lavrou a ata. Em função do mal-estar que se criou, o trabalhador destituiu sua advogada. O acordo, então, foi homologado nestes termos. E aí ele trata os termos do acordo. Produção, tivemos uma pequena falha técnica no meio da nossa gravação. Minha irmã entrou gritando! Eu espero que vocês não tenham perdido o foco com isso. Galera, inclusive eu vou logo adiantar, tá? Esse vídeo é longo. Então, está assistindo com paciência. Vamos voltar lá pro barraco. Então, eu estava lendo o trechinho lá do que está constando, né? Aí o artigo fala, em função do mal-estar que se criou, o trabalhador destituiu sua advogada. O acordo, então, foi homologado nos seguintes termos. A executada, parênteses, ex-empregadora, pagará ao exequente, parênteses, ex-empregado, as 6 parcelas pendentes de R$ 17.966,66. Ou seja, a gente está falando aqui, certo, de uma audiência que foi sobre uma conciliação de um acordo que já tinha sido descumprido, tá? Vamos acompanhar aqui. Voltando, nos dias 23 do 10, 23 do 11, 23 do 12, 23 de janeiro, 23 de fevereiro e 23 de março de 2015, mediante depósito na conta poupança tal. Além disso, a procuradora Kênia do Amaral Moraes, advogada do reclamante, pagará o exequente até o dia 10 de outubro de 2014 a quantia de R$ 23.874,44, mediante depósito na mesma conta com cláusula penal de 50%. O que é que aconteceu aqui? A gente estava falando de uma ação trabalhista, certo? Onde houve uma condenação, houve um acordo que foi descumprido. Foi marcada uma audiência de conciliação na fase de execução, certo? Nessa audiência, o que ficou registrado em ata é que o juiz mandou que a advogada do reclamante pagasse a ele um percentual dos honorários sob pena de multa de 50%, sendo que era uma ação que era sobre uma dívida trabalhista, não era sobre honorários advocatícios, entendemos? E detalhe, quer dizer que se ele está determinando que ela devolva dinheiro a ele, e é referente a um valor que já foi pago antes, isso quer dizer que em um outro momento para trás no processo, esse reclamante concordou em pagar esse valor desses honorários. E agora, nesse dia, né, dessa audiência, milagrosamente, isso foi objeto dessa audiência, esse valor dos honorários, e ela, enfim, foi compelida a devolver, pelo que está registrado aqui na conversa, né, da ata. Aí, mais para frente, consta assim, né? Vale lembrar, ao fim da audiência, o juiz Felipe Lopes Soares deu a palavra aos presentes que não se manifestaram e diante do relato do trabalhador, aqui vem a parte que é mais interessante,
determinou a expedição de ofícios à OAB do Rio Grande do Sul e ao Ministério Público Estadual para, aspas, ciência e providências que entenderem cabíveis, fecha-se aspas. Pois é. Retaliação. A reação não demorou muito. No dia 7 de novembro, os presidentes das subseções da OAB em Pelotas e Rio Grande, respectivamente Luiz Antônio de Carvalho e Everton de Matos, protocolaram uma representação contra este magistrado junto à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Representaram lá o juiz, da 3ª Vara. No documento, os dirigentes alegaram que a advogada sofreu violação de suas prerrogativas funcionais durante a audiência presidida pelo juiz. Teve a palavra cassada, foi compelida a devolver parte dos honorários advocatícios contratuais ao cliente e ainda viu seu mandato ser revogado por influência do juiz que nega as imputações. Os dirigentes entenderam que o fato do juiz ter expedido ofício ao OAB e ao Ministério Público, porque não foi suficiente determinar o ofício ao OAB, para que o Tribunal de Ética apurasse ali os fatos. Mas ele ainda tinha que mandar para o Ministério Público. Foi uma clara e evidente atitude de retaliação contra a advogada que sequer conseguiu demonstrar a existência de contrato de honorários com seu cliente. Ela não conseguiu comprovar esses honorários contratuais, demonstrar a existência do contrato. E aí estamos falando de um longo se, certo? Se a advogada não conseguiu comprovar a existência de honorários contratuais com seu cliente, é porque provavelmente, mas isso é na base do achismo, não lhe foi oportunizada a apresentação do contrato de honorários dentro do processo. Se o juiz estava tão incomodado com o valor dos honorários, ele poderia ter oportunizado a essa advogada, em um prazo, apresentar esse contrato de honorários. Vale lembrar que nesse link do conjunto, lá embaixo, tem 3 links onde vocês podem, 1, ler a ata de audiência, 2, ler a representação contra o juiz e 3, ler a decisão liminar do TRT da 4ª Região. Porque sim, o que aconteceu, meus amigos? A OAB ingressou com um mandado de segurança, E aí vale lembrar aquilo que eu falei no começo do vídeo sobre o processo lá com o juiz federal, onde eu expliquei, inclusive naquele último vídeo que eu gravei semana passada, eu falei que ele não tinha que estar dizendo se era justo ou não justo o pagamento dos honorários contratuais, em cima do que vencer para frente das parcelas retroativas. Ele tem que cumprir a liminar, da Justiça Estadual, certo? Se tem uma decisão liminar na Justiça Estadual mandando pagar, tem que ser cumprido. O juiz da Justiça Federal não tem que estar discutindo essa decisão, não é competência dele, entendeu? E aí, para vocês entenderem, vocês têm que assistir o último vídeo. E aí, e também acho que eu falei sobre isso, e foi justamente o que o TRT da 4ª Região disse, olha só, eles entraram com o mandado de segurança, o OAB, E aí lá, a desembargadora Tânia Regina, gente, nunca no planeta eu vou saber pronunciar o sobrenome dessa senhora. Tânia Regina, isso tá no link aqui embaixo, no box de informações, meu povo? Ao revogar a decisão de primeira instância, que ao homologar o acordo trabalhista, mandou uma advogada devolver R$23 mil ao seu cliente, com multa de 50% em caso não fosse repassado o valor em 24 horas. Ele deu 24 horas. Esse detalhe eu não tinha visto lá embaixo. 24 horas para ela devolver o dinheiro. O valor corresponde a 15% sobre o montante do acordo feito entre as partes envolvidas na reclamatória, apesar de cláusula contratual que garantiu o dobro desse percentual. Vamos lá. A decisão da desembargadora foi motivada por um mandado de segurança movido pela OAB, do Rio Grande do Sul, contra a decisão que reduziu os honorários. A concessão liminar reconheceu, na prática, não só uma interferência indevida no contrato de prestação de serviços jurídicos, como evitou uma execução forçada dentro dos autos, como queixou-se a advogada na petição inicial. Tânia explicou que o reclamante e seu advogado fizeram um contrato de prestação de serviço advocatício nos seguintes termos: o cliente pagaria 15% quando houvesse a condenação do empregador
e mais 15% na fase de execução na hipótese de acordo. Inclusive, gente, eu quero só fazer um parêntese, que esses percentuais aqui, esse percentual de 15% está abaixo da tabela, porque quando ela disse que cobrava só 15% em caso de condenação, tá abaixo do que a tabela de honorários fala. A tabela de honorários do advogado prevê a possibilidade de você cobrar 30%. A mulher cobrou a metade. E ela botou só a outra metade dos outros 15% se o processo se estendesse para uma fase de execução e fosse feito acordo na fase de execução. Ou seja, ela tinha feito um contrato até dando tipo um desconto para esse cidadão. E aí a reportagem continua dizendo, segundo o processo, o trabalhador também aceitou os descontos de honorários das parcelas acordadas no processo com a empresa reclamada. Lembra que eu falei que essa audiência que gerou essa situação foi referente à possibilidade de um acordo pelo descumprimento de um acordo anterior que tinha tido nesse processo? O que é que acontece? Na Justiça do Trabalho, na prática, só existe retenção de honorários contratuais na audiência, tá? Quando, inclusive, nem consta honorários lá dentro do processo. Contrato dentro do processo. Se o reclamante concordar, se ele disser, não, doutor, eu não concordo com a retenção dos honorários, não. O juiz não defere essa retenção, não, salvo se tiver um contrato de honorários dentro dos autos. Ou seja, o cliente, na primeira audiência de conciliação, ele concordou em pagar os honorários que previu em contrato. Na execução, é que ele disse que não concordava mais. E aí a desembargadora mencionou, frisou isso aí. Segundo o processo, ele tinha concordado com a retenção, né, dos honorários no processo com a empresa reclamada anteriormente. O valor do acordo foi 154 mil. O valor dos honorários, dos 30%, foi 46.202 mil reais. Então, foi por isso que tivemos essa celeuma por conta do valor dos honorários. E aí, gente, é o seguinte, se o TRT deu uma liminar, tá? Mandando devolver o dinheiro para a advogada e dizendo que a Justiça do Trabalho não tem competência para discutir validade de honorários contratuais, é porque ela mostrou que, de fato, tinha um contrato assinado e ela juntou dentro desse mandado de segurança, muito provavelmente, certo? Por isso que não cola a explicação do juiz. Olha o que o juiz disse. Ouvido pelo Conjur, informações prestadas por ele. Afirmou que não teve a intenção de precificar os serviços advocatícios, pois não possuía conhecimento do contrato de honorários, de modo que não houve condenação, dentro de belas aspas, para que os valores fossem devolvidos, mas tão somente um acordo homologado em juízo. E aí ele ainda fala assim, eu sequer tenho conhecimento da controvérsia até o juizamento do mandado de segurança na semana seguinte à audiência. Afinal, a audiência, o trabalhador disse em depoimento que ajustou 15% e a advogada entabulou o acordo com ele partindo dessa premissa, de modo que não haveria motivo para que eu cogitasse percentual diferente. Por que é que ele estava discutindo o valor dos honorários? Se era algo que já tinha ficado previsto no acordo anterior e tinha sido homologado anteriormente. Inclusive, lembrando que o acordo homologado, até um tempo atrás, a sentença homologatória de acordo, ela faz coisa julgada, tinha até uma previsão do CPC, se eu não estou enganada, sobre isso. Então, era uma coisa que já tinha sido pacificada pelo outro juiz. Por que ele agora, só na cobrança desses valores, veio discutir esses honorários? Isso não faz o menor sentido. E aí ele finaliza dizendo o seguinte, cadê? Volta aqui. Ele ainda diz assim, que a decisão tomada de homologar o acordo que ainda que ele tivesse equivocado a decisão dele, a advogada omitiu-se quando deixou de fazer uso da palavra para protestar, qualquer que fosse o objeto. Se tivesse razão na sua inconformidade, não poderia ter se emitido quando dispôs da palavra em momento próprio. Aí vamos lá. O grande argumento dele, segundo esse acordo aqui, foi o seguinte: ela poderia ter falado sobre isso, mas ficou calada. Mas vocês lembram que eu falei mais para baixo, logo no começo, quando eu comecei a ler a notícia, porque eu comecei da metade do artigo do Conjur para baixo, depois eu voltei para o começo do artigo, que constava lá pelo secretário que o secretário tinha anotado na ata dessa audiência, que a advogada atrapalhou diversas vezes o depoimento do reclamante, ou seja, ela tentou explicar ao juiz que havia um contrato de honorários, mas ele não lhe oportunizou a palavra. E outra, ele poderia ter concedido um prazo para ela juntar o contrato dentro dos autos. Ele não fez isso.
Mas, apressadamente, ele determinou que ele não podia dar 24 horas para essa advogada junto ao contrato de honorários, mas ele deu 24 horas para ela pagar o valor dos honorários ao reclamante. Como se fosse, inclusive, muito fácil um advogado sacar 23 mil reais assim de uma hora para outra da sua conta corrente. Então, assim, é uma crítica que eu estou fazendo, tá? A esse artigo. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas que isso retrata com perfeição a grande treta que existe entre advogados e magistrados por conta do valor dos honorários advocatícios. Lembrando que, gente, a gente tem que lembrar que quem tem que discutir sobre a validade disso, de um contrato de honorários firmado entre reclamante e advogado, promovente e advogado, é a justiça estadual, a esfera competente, tá? Quando você está falando sobre o processo no qual você atuou, o juiz ele se limita tão somente a determinar a retenção dos honorários advocatícios, conforme determina o Estatuto do Advogado. Só. Ele não pode ali estar fazendo valoração se aquele percentual de honorários é justo ou não, é correto ou não, é válido ou não, tá? Numa hipótese muito remota, ele poderia, se ele tivesse suspeita de que houve alguma coerção, né, mandar remeter para o Ministério Público. Mas o que a gente viu agora com esse cenário todo que eu retratei, de acordo com a matéria que eu li do Conju, não são fatos inventados da minha boca, tá? É uma matéria retirada do Conju. Deixa eu ver quem foi que assinou essa matéria. Jomar Martins, correspondente à revista Consultor Jurídico no Rio Grande do Sul, tá? Texto alterado às 17h52 do dia 3 de março de 2015 para correção. Então, não são fatos que eu inventei aleatórios, foi uma matéria que eu trouxe para vocês, para mostrar o grande problema que nós, advogados, enfrentamos dentro do Poder Judiciário. Mas temos um caso mais recente, que eu vou deixar linkado também aqui no box de informações, tá? Existe uma nota, certo? Que eu vou deixar linkado aqui embaixo. Esse vídeo já tá bem longo, eu já tô quase encerrando, tá, gente? Mas é só para vocês verem o nível da treta que existe entre juízes e advogados por conta do valor dos honorários advocatícios, tá? Eu vou deixar no link aqui embaixo uma notícia que consta, certo? No site da OAB do Ceará, que é sobre uma nota de desagravo feita pela OAB da Paraíba contra uma juíza trabalhista, aqui na comarca de João Pessoa. A notícia fala o seguinte: estou relatando fatos, não estou trazendo, certo? Valoração aqui de opinião, estou trazendo fatos. A notícia diz o seguinte: o Conselho Estadual Pleno da Ordem dos Advogados aprovou nesta sexta-feira, dia 26, desagravo público em favor do advogado Ricardo Fernandes Nascimento contra a juíza do TRT da 13ª Região, Ana Cláudia Jacobi, por graves violações de prerrogativas dos advogados. Aí ele vai dizendo o seguinte, cadê? O relator do processo foi o conselheiro estadual Gabriel Barbosa. De acordo com a representação, o advogado era patrono de uma vítima de acidente de trabalho ocorrido em uma empresa de grande porte situada em João Pessoa. E a juíza da sexta vara negou a homologação do acordo judicial com destaque dos honorários contratuais no percentual de 20%. Volto a reiterar, os dois casos que a gente está mencionando aqui, tá? Inclusive os valores dos honorários estavam abaixo da tabela da OAB. A advogada lá, ela só chegou a cobrar os 30% porque ela previu o seguinte: olha, até a condenação você vai me pagar 15%. Se a gente precisar estender na fase de execução e tiver acordo, aí sobre esse acordo você vai me pagar mais 15%, chegando ao percentual de 30%, tá? Mas ela, inclusive, ela chegou a prever a possibilidade de um desconto para ele, porque se não tivesse feito acordo na fase de execução, ele só teria pago 15%. Esse caso aqui, ele fez um contrato de honorários de 20%. Afirma o representante que, em 28 de agosto de 2014, dia da audiência da homologação do acordo, momentos antes do ato, a magistrada o chamou reservadamente e informou que tinha conhecimento de um contrato que prevê o percentual de 20%, não tendo este validade pelo fato do constituinte estar paraplégico e que este lhe informou na noite anterior achar justo pagar 10%. Primeiro eu queria trazer uma situação aqui para vocês. Uma paraplegia não significa
incapacidade mental de dispor de sua vontade, tá? É plenamente possível que uma pessoa que está tetraplégica, não é nem paraplégica, é tetraplégica, que não move nem do pescoço para baixo, tenha pleno exercício de suas faculdades mentais. O argumento, segundo o que está aqui constando, né, de acordo com o que foi afirmado pelo Dr. Ricardo, né, pelo advogado Ricardo, nessa nota de desagravo que eu estou mencionando, que eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, em box de informações, ele fala que ela disse o seguinte, que ela conversou na noite anterior com o reclamante, fora do expediente do tribunal, e que ele só achava justo pagar os 10%. E que ela entendia que o contrato não era válido pelo fato do cara estar paraplégico. Vamos reiterar mais uma vez de quem é... Vamos repetir esse sermão todo dia aqui na nossa cabeça. De quem é a competência para dispor sobre a validade de um contrato de honorários advocatícios? Justiça Estadual, beleza? Conforme dito pela desembargadora Tânia, lá no julgamento do mandado de segurança, do TRT da 4ª Região, né, que eu já mencionei aqui antes para vocês. Continua a notícia. Ainda segundo o representante, a representada apresentou 2 propostas a serem por ele consideradas e assim optar por uma delas. Ou 10% do valor do acordo com o destaque desses 10%, ela disse, olha, doutor, só autorizo a retenção de 10% de honorários advocatícios. Ou a não aceitação desse percentual acarretaria a ausência de destaques de qualquer percentual e sua necessidade de impetração na justiça comum para receber pelos seus préstamos conforme os contratos. Gente, ela estava ferindo, tá? Se isso for verdade, ela estaria ferindo a previsão do artigo 22, parágrafo 4º do Estatuto da OAB, que autoriza a retenção dos honorários advocatícios se você junta o contrato nos autos antes da expedição de mandado de levantamento de valores, tá? Que foi o mesmo problema que eu enfrentei na semana passada, conforme eu expliquei para vocês nesse vídeo de hoje. E aí, ele fala o seguinte, a representação relatou ainda que o acordo foi homologado, que não recebeu qualquer valor em honorários, que a representada busca de todas as formas certificar que o percentual de 10% referente aos honorários já foi quitado, foi necessário mover ação civil buscando o cumprimento do contrato que prevê o percentual de 20%. O advogado ainda acusa a magistrada de ter realizado visitas ao seu constituinte no leito hospitalar, sem ter sido previamente comunicado. E ainda que claramente a magistrada buscou interferir no recebimento dos honorários do representante. Uma magistrada, em tese, não deveria, a meu ver, se encontrar com um reclamante sem comunicar previamente a outra parte e muito menos ao seu advogado. Isso não existe, gente. Todos os atos processuais têm que ser presididos de forma pública, registrada, tá? E com a presença do advogado, se ele está legalmente constituído nos autos. Aí vamos lá. Aí ele vai falando mais algumas coisas e tal. E aí, esse trecho aqui é interessante. Já apresentou a B, Paraíba, Paulo Maia. Inclusive, o vi correndo na orla essa semana. Mantendo a boa forma, não é verdade? Ressalta que a aprovação do desagravo reafirma a preocupação que a instituição tem com a defesa e valorização das prerrogativas dos advogados, que são garantias da cidadania e do Estado democrático de direito. A violação de um contrato de honorários livremente firmado entre o advogado e seu jurisdicionado mostra claramente a interferência indevida do membro da magistratura que suprimiu o legítimo direito do profissional de receber pelo seu trabalho. É isso aí, galera. O desagravo será marcado posteriormente em cerimônia pública para que todos os advogados possam comparecer ao ato de defesa das prerrogativas da advocacia. O desagravo é uma medida que a OAB não se sente confortável em adotar, a medida que revela o desrespeito ao direito conferido pela ordem jurídica do Estado de Direito ao cidadão de ser defendido sem obstáculos e entraves. Mas, por outro lado, ele não titubeia em o fazer se depare com ato violador de prerrogativas da advocacia, acrescentou Paulo Maia. Essa publicação, se eu não me engano, é de 29 de abril de 2019. Vou deixar também o link aqui embaixo no box de informações. Não sei até que ponto, mas me parece, tá, que ela chegou a ser representada no Conselho Nacional de Justiça e na Corregedoria, mas não tenho certeza dessa informação, certo? Então, gente, esse vídeo de hoje
foi um vídeo aqui para a gente expor os bastidores negros da advocacia, certo? Assuntos que não abordamos em público e provavelmente você não vai encontrar vídeos, ou muitos vídeos, você pode até encontrar algum outro, abordando esse tema, certo? É um problema muito sério dentro da nossa carreira, sim, tá? Além de você ter que lidar com as dificuldades inerentes à advocacia, como, por exemplo, para quem advoga com ações de risco, você só recebe o dinheiro se você ganhar a ação no final do processo. Ou seja, um processo que dure aí 10 anos, você só vai receber daqui a 10 anos. E aí você, além de ter que lidar com esse problema, porque como é que você mantém as despesas de um escritório de advocacia durante o tempo que o processo está rolando na justiça? Aí você ainda corre o risco de ter um cliente que não vai pagar o valor dos honorários contratuais e você ainda corre o risco de um magistrado querer discutir a validade daquele negócio jurídico numa esfera em que ele não é competente para tanto e chegar ao ponto de, com o objetivo de garantir que o advogado não receba esses valores, adotar medidas completamente e manifestamente abusivas. Como, por exemplo, no caso do outro magistrado lá, que chegou ao ponto de determinar 24 horas para ela devolver o valor dos honorários contratuais. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Se o reclamante daquele processo entendesse que não deveria ter pago aquele valor, o que ele deveria ter feito? Ter entrado na justiça comum com uma ação de cobrança contra aquela advogada. Não existe isso de você, dentro de uma ação trabalhista, dizer, olha, você tem 24 horas para devolver o valor dos honorários advocatícios que você já recebeu, sob pena de multa de 50%. Isso é muito abusivo. Isso é muito, muito abusivo. Isso é um absurdo. Entendeu? E é um tema que a gente precisa conversar a respeito e precisa trazer a público para que seja discutido, certo? E, inclusive, para fortalecer a carreira, fortalecer o discurso dos advogados. Temos que ser mais unidos e mais corporativistas, sim. Porque um advogado que tem violado uma prerrogativa funcional, ele abre portas para que todos os demais passem pelo mesmo problema, certo? E se a informação que consta nessa notícia lá do OAB é verdade, que ela chegou ao ponto de se encontrar com o reclamante para induzi-lo a só pagar 10% de honorários advocatícios, que eu não sei se procede essa informação, isso foi o que ele deu a entender na notícia que ele narrou, não é verdade? Isso também chega a ser extremamente absurdo. Porque eu questiono para vocês, o que vocês achariam se um advogado simplesmente, certo, chegasse junto do... Seria basicamente isso. É grosseiro, é absurdo, é completamente sem noção que eu vou falar, mas só para fazer um comparativo para vocês entenderem. Vocês já imaginaram se um advogado chega junto, por exemplo, do presidente do TRT e diz assim, amigão, aquele magistrado ali tá ganhando dinheiro demais, suspenda a folha de pagamento dele porque isso é um absurdo, ele não trabalha tanto para receber tanto dinheiro. Isso não existe, gente. E outra coisa, vamos lá, agora eu vou trazer para vocês uma opinião minha pessoal sobre esse assunto, tá? Eu nunca na minha vida achei um absurdo um magistrado ganhar 5 mil reais de auxílio moradia, mesmo tendo moradia própria na comarca. Por quê? Porque foi uma forma que, na verdade, eles encontraram de dar um aumento de remuneração, entendeu? Para os magistrados. E também nunca achei absurdo um magistrado ganhar 30 mil reais por mês de remuneração. Ele estudou muito para isso, ele estudou muito para passar em um concurso. É extremamente difícil o processo seletivo. E a gente tem que garantir que o magistrado ele seja bem remunerado, via de regra, na verdade, para que justamente ele não se sinta coagido a dar uma decisão favorável para um lado ou para o outro, entendeu? Então, assim, é justo e correto que ele seja bem remunerado para garantir que ele mantenha sua imparcialidade, sua neutralidade. E, além do mais, a gente parte do pressuposto de que se você estuda muito, o objetivo é de que você seja bem remunerado. Agora, em contrapartida, nem todos os magistrados enxergam a advocacia de igual forma, tá? Por exemplo, vamos lá,
Meu irmão atuou em um processo onde ele tirou 15 mil reais de honorários advocatícios, certo? E aí você pensa assim, mas isso é um absurdo, 15 mil reais em uma ação judicial? Gente, esse processo que eu tô falando dele durou 9 anos. Foi uma ação de danos morais que tramitou na justiça comum, tá? Eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô abrindo a calculadora para fazer um cálculo para vocês. 15 mil reais em um processo dividido em 9 anos dá R$ 1.666,66 por ano de remuneração trabalhando naquele processo. Agora vamos colocar isso dividido em 12 meses. Ele teria tirado R$ 138,88 por mês para peticionar dentro do processo, impulsionar o processo. Como é que a gente impulsiona o processo? Entrando em contato com servidores para pedir que movimentem, que deixem concluso, que peçam certidões, tá? Que, como é que se diz? Que o processo seja remetido para a contadoria, para esse ou para aquele outro setor, entendeu? Prestar informação ao constituinte com regularidade todas as vezes que ele entra em contato, entendeu? Além de cumprir os prazos incidentais dentro do processo. Agora eu pergunto a vocês, como é que se mantém um escritório de advocacia se ganhando R$ 138 por mês em um processo que só vai ser pago ao final do processo? Me expliquem aí como é que a gente mantém. Você diz, não, mas pera lá, seu irmão, ele é diferenciado. Ele é um servidor público, porque sim, o meu irmão, ele, graças a Deus, ele tem a estabilidade que o cargo de procurador municipal lhe oferece. Mas aí eu pergunto a vocês, quantos advogados vivem exclusivamente da advocacia e de honorários advocatícios? Gente, o que eu vejo de colegas vendendo carro, vendendo apartamento para não fechar as portas de um escritório de advocacia, é porque são incompetentes? Não. É porque eles exercem uma atividade de risco que está condicionada a 2 fatores. Primeiro, prospectação de clientes. Vão ter meses que você vai prospectar muitos processos, vão ter meses que você que o advogado não vai prospectar nenhum. E 2, garantir o resultado do processo. Ele só cobra quando ele garante o resultado do processo. Qual é o grande problema disso? Um sistema legal extremamente burocrático e demorado, com diversas ações. Tá? Não tem como advogado tirar dinheiro se o processo vai demorar 10 anos, 15 anos, 20 anos. Eu peguei um processo um dia desse, que era de 93. Eu era uma criança quando o processo teve início. O processo veio encerrar agora, em 2020, 2019 para 2020, a execução desse processo. Então, é claro que se ele trabalha muito, ele estuda muito, ele tem que ser bem remunerado, tá? E se o constituinte não está satisfeito com o valor dos honorários, que vai discutir na esfera competente. Agora, o que a gente não pode é viver sob uma cultura de servidores públicos querendo reduzir a remuneração desses profissionais quando não é de sua competência. Se não está satisfeito em ganhar 30 mil reais por mês, 35 mil reais por mês, peça a renúncia do seu cargo e venha advogar. Mas por que eles não querem fazer isso? Alguns, né? Não todos. Não estou falando de toda a magistratura, obviamente. Os que se incomodam com o valor do... Estou a me referir sobre aqueles que se incomodam com o valor dos honorários advocatícios. Porque eles não querem assumir o risco de uma atividade que não tem estabilidade. A grande maioria dos profissionais hoje que eu conheço tem, como advogados, tem uma renda extra por fora. Ou dá uma aula numa faculdade, ou dá aula numa pós, ou dá aula num cursinho, ou tem uma pastelaria, uma padaria, um restaurante, um coffee shop, tá entendendo? Ou tá, sei lá, vendendo curso de coach de como enricar em 10 semanas dentro da advocacia, ou seja tão fodástico quanto eu, entendeu? Mas assim,
ou está estudando para um concurso, ou passou em um concurso que permite você se manter em uma atividade paralela com uma advocacia, como, por exemplo, no caso da procuradoria, entendeu? Então, assim, não é fácil. Quantas vezes meu irmão ficou até 10, 11 horas da noite dentro de um escritório cumprindo prazo, não foram uma nem duas vezes. Quantas vezes eu passei feriados peticionando? Quantas vezes eu passei finais de semana peticionando? Entendeu? Para garantir o resultado de um processo, para que ao final dele o juiz olhe para mim e diga: é uma questão sua com o seu cliente, eu não vou deferir a retenção dos honorários advocatícios. Ou, doutor, o que é 5% para a senhora? Abra mão dos seus honorários advocatícios. Então, isso é um grande problema que precisa se trazer luz e ser discutido pela nossa classe. A gente precisa abordar isso, porque a grande verdade é o seguinte: ninguém toca nesse assunto quando você é um jovem estudante de direito, não. Quando você está ali no berço da faculdade, ninguém nem sonha que você corra o risco de se formar, passar no OAB, investir em especialização, em mestrado, investir em livros, investir no custo de uma estrutura de um escritório de advocacia, investir horas trabalhando, nervos esfrangalhados por conta da pressão psicológica, do apego emocional. É uma atividade extremamente desgastante, entendeu? Para no final você ainda correr o risco de não receber porque o cliente não quer pagar, ou dois, porque um magistrado vai se meter sobre o valor dos honorários, muitas vezes induzindo o seu constituinte, tá? A reduzir o valor dos seus honorários. Então, é por isso que a próxima aula da semana que vem, isso aqui não foi uma aula, desculpa, gente, que eu tô com muita coisa na cabeça. É por isso que é tão importante que o vídeo que eu vou gravar para vocês, que eu vou publicar na próxima semana, seja assistido, porque é importante a gente entender bastante sobre nossas prerrogativas funcionais e como elaborar um contrato de honorários advocatícios com cuidado. E mesmo assim, você ainda pode enfrentar problemas como esses que eu abordei com vocês hoje. Beleza, galera? Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá like, ajuda o YouTube a entender que você, que você quer saber mais sobre esse assunto. Eles sugerem também esse vídeo para outras pessoas, tá? E eu espero de verdade que esse vídeo seja assimilado não como vídeo de dedos apontados, mas de um problema que existe e que precisa ser abordado, entendido e discutido para que seja solucionado, entendeu? É muito importante que os advogados discutam esse tema e esse assunto para que eles tenham atitudes mais, como é que eu posso dizer, resistentes, tá? Na hora de defender suas prerrogativas funcionais, tá bom, galera? Então, vamos sempre estudar, vamos sempre ter a cautela de saber o que a gente está fazendo dentro de uma audiência. E sim, pague sua anuidade da OAB para sempre contar com o apoio, certo? O apoio que a OAB, tanto do Rio Grande do Sul quanto da Paraíba, deu nesses dois casos que eu citei aqui para vocês foi fundamental no desfecho da solução do problema. Beleza? Fora isso, eu vejo vocês no próximo domingo, tá? Não deixe de assistir o vídeo sobre honorários advocatícios contratuais, que eu vou trazer um panorama geral, tá? Para ajudar a galera a entender um pouco mais sobre esse assunto, beleza? Vejo vocês no próximo domingo. Tchau!